No início dos anos 90, em uma manhã comum de São Paulo, operários subiram nas fachadas e começaram a descer o gigantesco elefante vermelho. Era o símbolo de um império. Não havia faixas de falência nas portas, nem protestos de credores. O fechamento estava sendo executado de forma silenciosa, fria e calculada pelos próprios donos. O Jumbo Eletro não estava quebrando, estava sendo apagado. No auge, na década de 1980, os corredores do Jumbo Eletro eram o destino sagrado do fim de semana das famílias brasileiras. Foi lá que milhões de pessoas compraram sua primeira televisão a cores no carnê, enquanto enchiam os carrinhos com as compras do mês. Era o gigante pioneiro, o primeiro hipermercado do Brasil, um lugar onde se vendia de pneus a pão francês. Com suas gigantescas lojas e catálogos desejados, o elefante dominou o varejo nacional. Até que, de repente, as lojas começaram a fechar as portas por alguns dias, apenas para reabrir com outras cores, outro nome, sem deixar vestígios de sua glória passada. Como um colosso do varejo que mudou para sempre a forma como o brasileiro consome, desaparece completamente sem ir à falência. Como um império construído ao longo de 2 décadas é sentenciado à morte em uma sala de reuniões por seus próprios fundadores. Bem-vindo à história não contada do Jumbo Eletro. Uma jornada sobre a era de ouro dos hipermercados, a batalha brutal contra a hiperinflação e a reestruturação implacável que decidiu sacrificar um ícone amado para que o grupo Pão de Açúcar pudesse sobreviver. O ano era 1971. O Brasil vivia o auge do chamado milagre econômico. Nas ruas, o ronco dos motores dos Fuscas e Opalas recém-saídos das fábricas ditava o ritmo de um país que se urbanizava em uma velocidade vertiginosa. Uma nova e emergente classe média começava a se formar, impulsionada pelos empregos nas indústrias e embalada por um forte desejo de consumo. As cidades cresciam para as bordas e o estilo de vida das famílias estava prestes a sofrer uma de suas transformações mais radicais. Até aquele momento, o varejo brasileiro era altamente fragmentado e tradicional. A rotina da dona de casa envolvia uma verdadeira peregrinação semanal. A carne era comprada no açougue de confiança, as frutas e verduras na feira livre das manhãs de domingo, o pão na padaria da esquina. Quando a família precisava de roupas ou de um liquidificador novo, a jornada exigia uma viagem de ônibus até os grandes magazines localizados no centro da cidade, como Mapping ou Mesbla. A ideia de colocar alimentos frescos, roupas, eletrodomésticos e até pneus de carro no mesmo ambiente físico não era apenas estranha para o consumidor brasileiro. Era considerada logística e culturalmente impossível. No entanto, nos corredores de decisão do grupo Pão de Açúcar, a visão era outra. A família Diniz, liderada pelo patriarca Valentim e seu filho Abílio Diniz, já havia revolucionado a venda de alimentos com sua rede de supermercados. Mas Abílio, um observador atento das tendências globais, viajava frequentemente para a Europa e os Estados Unidos. Foi na França que ele testemunhou o nascimento de um conceito que mudaria as regras do jogo, o hipermarché. Criado pela rede Carrefour em meados da década de 1960, o hipermercado era uma estrutura colossal, geralmente localizada nas saídas das grandes cidades, cercada por um mar de asfalto para estacionamento, e operando sob o mantra do tudo sob o mesmo teto. Trazer esse modelo para o Brasil era uma aposta de altíssimo risco. Seria preciso muito capital, extensos terrenos e, o mais desafiador de tudo, convencer o brasileiro a mudar seu comportamento de compra. Para o primeiro grande teste, o Pão de Açúcar não escolheu um bairro nobre de São Paulo, mas sim a cidade de Santo André, o coração pulsante do ABC paulista. A escolha foi um golpe de mestre estratégico. O ABC era o berço da indústria automobilística nacional. Seus operários ganhavam salários estáveis, compravam carros financiados e representavam exatamente o público-alvo que precisava da conveniência de encher o porta-malas de uma só vez. Quando a obra foi concluída em 1971, a paisagem urbana de Santo André ganhou uma estrutura que parecia ter pousado do futuro. O nome escolhido para a nova empreitada precisava transmitir grandiosidade, peso e capacidade. A escolha foi Jumbo, uma palavra que remetia ao colossal,
possivelmente inspirada pelo Boeing 747 Jumbo, o gigante dos ares que também havia acabado de redefinir a aviação global. Para materializar a marca, adotou-se o símbolo de um elefante vermelho, forte, imponente, impossível de ser ignorado. A inauguração do Jumbo de Santo André foi um marco arquitetônico e um evento cultural sem precedentes. O Brasil via nascer o seu primeiro hipermercado genuíno. As famílias entravam pelas portas automáticas e ficavam desorientadas com a vastidão do espaço. Eram corredores largos, banhados por uma luz branca e fria, com prateleiras que se erguiam até quase o teto. Em um corredor, pirâmides de latas de óleo e pacotes de arroz. A poucos metros dali, bicicletas, ferramentas, roupas de cama e televisores. Havia, porém, uma tensão oculta naqueles primeiros meses. Os executivos do Pão de Açúcar observavam com ansiedade. Será que a dona de casa, acostumada com o atendimento personalizado do armazém, iria abraçar aquele imenso galpão impessoal de autoatendimento? O choque cultural inicial foi forte. A frieza do ambiente de hipermercado contrastava com o calor humano das feiras livres. Contudo, a agressividade nos preços, a impressionante variedade de produtos e, acima de tudo, o fator tempo, logo venceram a barreira cultural. O Jumbo não mudou apenas onde as pessoas compravam, mas como elas compravam. Nasceu ali a cultura da compra do mês. Com a inflação começando a dar seus primeiros sinais de alerta na economia brasileira da década de 70, comprar em grandes volumes e estocar na despensa passou a ser um comportamento financeiramente inteligente. As idas ao hipermercado deixaram de ser uma simples tarefa doméstica e começaram a se transformar em um passeio familiar de fim de semana. As crianças brincavam nos corredores de brinquedos, os pais olhavam as ferramentas e os pneus, e os carrinhos de arame saíam abarrotados até o estacionamento. O Jumbo de Santo André foi um triunfo absoluto. O elefante vermelho provou que o modelo de hipermercados não apenas funcionava no Brasil, como era uma mina de ouro esperando para ser explorada em escala nacional. Mas a família Diniz sabia que o tempo era um inimigo. Construir lojas gigantescas do zero demorava muito, e a concorrência, incluindo a iminente chegada do próprio Carrefour ao país, já estava se armando. Para dominar o Brasil de forma incontestável, o Pão de Açúcar não podia apenas construir novas lojas. Eles precisavam de um atalho brutal. Precisavam engolir um gigante que já dominava os centros urbanos. E esse gigante já tinha um nome. Em meados da década de 1970, o cenário do varejo brasileiro começou a se transformar em um verdadeiro campo de batalha. O sucesso estrondoso do Jumbo de Santo André havia provado que o modelo de hipermercados era viável, mas o grupo Pão de Açúcar não estava mais sozinho nessa corrida. Em 1975, a gigante francesa Carrefour aterrissou no Brasil, abrindo sua primeira loja em São Paulo. O Carrefour tinha um know-how global, bolsos fundos e uma agressividade que ameaçava engolir o mercado em tempo recorde. Abílio Diniz sabia que construir hipermercados do zero, tijolo por tijolo, lidando com burocracias de terrenos e licenças de prefeituras, seria um processo lento demais. Se o Pão de Açúcar quisesse manter a coroa e dominar o varejo nacional de ponta a ponta, precisaria de uma expansão explosiva, imediata. A solução encontrada não foi construir, mas comprar. E o alvo escolhido foi um dos nomes mais tradicionais e respeitados do comércio brasileiro: a Eletroradiobras. Fundada na década de 1940, a Eletroradiobras era um colosso. Ela dominava a venda de eletrodomésticos, móveis e artigos para o lar. Seus grandes magazines, estrategicamente localizados nos centros das principais cidades do país, eram os templos onde as famílias iam comprar suas primeiras geladeiras, seus rádios e, mais recentemente, as cobiçadas televisões. A rede possuía uma clientela absurdamente fiel, pontos comerciais invejáveis e um sistema de crédito, os famosos carnês, que já estava profundamente enraizado na cultura popular. Em 1976, o mercado financeiro e o setor varejista foram sacudidos por um anúncio monumental. O grupo Pão de Açúcar comprava a Eletroradiobras. Da noite para o dia, a empresa de Valentim e Abílio Diniz mais do que dobrava de tamanho.
Eles adquiriram não apenas dezenas de lojas imensas, mas também a inteligência de venda de bens duráveis, algo que o Pão de Açúcar, historicamente focado em alimentos, ainda não dominava com perfeição. No entanto, uma aquisição desse porte traz consigo um dilema brutal de identidade. O que fazer com a marca Eletroradiobras? Apagá-la seria um suicídio comercial, pois significaria jogar fora décadas de confiança do consumidor. Por outro lado, manter as lojas apenas como revendedoras de eletrodomésticos não faria sentido na visão estratégica de criar hipermercados gigantescos. A decisão tomada na sala da diretoria foi uma solução de compromisso, uma fusão de identidades que daria origem a um nome que ecoaria por gerações. A força do alimento sob a marca Jumbo se uniria à tradição dos eletrodomésticos da Eletroradiobras, encurtada para Eletro. Nascia assim o Jumbo Eletro. A mudança nas fachadas foi apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro desafio, que gerou uma tensão colossal nos bastidores, foi a integração cultural e operacional. A fusão forçou o casamento de dois mundos do varejo, que até então falavam idiomas completamente diferentes. De um lado, a cultura de supermercado do Pão de Açúcar, margens de lucro espremidas, alto giro de mercadorias, logística complexa de produtos perecíveis que estragavam em dias e a lógica do autoatendimento, onde o cliente enche o próprio carrinho sem a interferência de funcionários. Do outro lado, a cultura da Eletroradiobras, margens altas, produtos de baixo giro que ficavam meses no estoque, a necessidade de vendedores bem treinados, muitos trabalhando comissionados e de terno, para explicar as funções de uma máquina de lavar, além do gerenciamento de garantias, assistência técnica e a complexa matemática da aprovação de crédito. Nos primeiros meses de operação sob o novo formato Jumbo Eletro, o choque nas lojas reformadas era evidente. Vendedores veteranos de eletrodomésticos, acostumados com o ambiente mais formal dos magazines, agora dividiam o espaço com repositores de hortifruti. O cheiro de pão quente da padaria recém-inaugurada se misturava ao cheiro de plástico novo das televisões embaladas. Houve atritos, confusões logísticas e um intenso aprendizado corporativo. Mas contra todas as previsões pessimistas dos críticos, o caos inicial se transformou em uma sinfonia comercial incrivelmente lucrativa. A dona de casa, que entrava apenas para comprar carne, leite e sabão em pó, acabava passando pelos corredores de eletrodomésticos, seduzida pelas vitrines luminosas e pela facilidade de parcelar um liquidificador no carnê da loja. O volume de tráfego diário gerado pela venda de alimentos alavancou assustadoramente a venda de produtos mais caros. O elefante vermelho, agora carregando o sobrenome Eletro, tornou-se o predador alfa do varejo nacional. Com os pontos comerciais da Eletroradiobras convertidos em hipermercados no coração das cidades e as novas lojas construídas nas rodovias, o Jumbo Eletro criou uma barreira quase intransponível para a concorrência. Com a infraestrutura montada e a fusão concluída, o palco estava armado para a década de 1980. O Brasil estava prestes a entrar em uma montanha-russa econômica. Mas para o Jumbo Eletro, os próximos anos seriam o ápice de sua existência. A Era de Ouro estava apenas começando. A década de 1980 despontou no Brasil sob uma atmosfera de intensas transformações e profundas contradições. Enquanto o cenário político fervilhava com o lento declínio do regime militar, o movimento das diretas já e a complexa transição para a democracia, a economia começava a dar os primeiros sinais de uma volatilidade inflacionária que marcaria tragicamente aquela geração. Contudo, para o Jumbo Eletro, os anos 80 não foram apenas um período de sucesso comercial. Foram, indiscutivelmente, a sua grande era de ouro. O elefante vermelho transcendeu a condição de um mero logotipo corporativo para se tornar, na prática, um membro honorário das famílias brasileiras. Naquela época, a ida ao Jumbo Eletro aos sábados e domingos havia se consolidado como o principal evento de lazer e convivência para a classe média urbana e para milhões de famílias trabalhadoras. Não havia a profusão de grandes shopping centers climatizados que existe hoje, e a ideia de comprar pela internet era uma obra de ficção científica. O hipermercado era o grande polo de entretenimento, novidade e consumo.
O chão de granilite polido, o barulho metálico e inconfundível dos gigantescos carrinhos de arame se chocando, e a iluminação intensa dos corredores intermináveis formavam um cenário perfeito, onde memórias afetivas de infância eram forjadas. As famílias se vestiam com suas melhores roupas para passear no Jumbo. O grande trunfo do Jumbo Eletro foi ter aperfeiçoado e massificado a promessa mágica do tudo sob o mesmo teto. As dimensões colossais das lojas eram divididas em mundos distintos, que fascinavam e capturavam a atenção de diferentes membros da família. Enquanto os pais faziam a exaustiva, porém necessária, compra do mês, estocando quilos de arroz, feijão, latas de óleo e carne para antecipar as remarcações de preço, as crianças invadiam o setor de brinquedos com os olhos brilhando. O Jumbo era o lugar onde elas ficavam maravilhadas com as enormes caixas de pistas de Autorama, as cobiçadas bonecas Meu Bebê da Estrela, o gravador Pense Bem e as prateleiras abarrotadas de bonecos dos comandos em ação. O Natal no Jumbo Eletro era um evento monumental à parte, marcado por decorações colossais, penduradas no teto alto e verdadeiras muralhas de panetones e caixas de bombons que formavam labirintos deliciosos logo na entrada das lojas. Mas o verdadeiro motor que impulsionou a construção do Império do Elefante durante a década de 80 foi a herança direta e vitalícia da Eletroradiobras, o sistema de crediário. O famoso carnê do Jumbo Eletro não era apenas um método de pagamento. Era um passaporte direto para o progresso doméstico e a modernidade. Foi através daquelas pequenas folhas de papel carnê, cuidadosamente preenchidas à mão ou datilografadas por funcionários atrás de longos balcões, que milhões de brasileiros puderam transformar materialmente suas casas. Ali se comprava a primeira televisão em cores, fundamental para assistir às novelas da noite e aos jogos da Copa do Mundo. A tão sonhada máquina de lavar roupas que aliviaria o trabalho doméstico, o primeiro aparelho de videocassete, VHS, para alugar filmes no fim de semana, o fogão de 6 bocas ou a geladeira reluzente. O setor de crediário, com suas filas imensas aos sábados, e o rigoroso e demorado processo de análise de crédito do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, era o verdadeiro coração financeiro do hipermercado. O Jumbo Eletro não vendia apenas produtos duráveis. Ele financiava, em suaves prestações que cabiam no bolso apertado, o sonho de ascensão e conforto material do trabalhador brasileiro. Além da força inegável do crediário financeiro, a máquina de marketing do Jumbo Eletro era implacável e onipresente. Os catálogos de ofertas e tabloides tornaram-se publicações avidamente aguardadas pelas donas de casa. Eles chegavam pelo correio, eram encartados nos jornais de domingo ou distribuídos em pilhas volumosas nas entradas das lojas, impressos em papel jornal rústico ou em páginas de revistas coloridas de alta qualidade. Esses catálogos exibiam tudo, desde ofertas extremamente agressivas de cortes de carne e pacotes de café, até as últimas novidades tecnológicas, como os cobiçados aparelhos de som 3 em 1, com rádio, toca-fitas e toca-discos, ou os primeiros consoles de videogame Atari. Na televisão aberta, os comerciais protagonizados pelo Elefante Vermelho bombardeavam a programação diária nos intervalos comerciais. Eles martelavam slogans memoráveis que grudavam na mente dos consumidores e ditavam o ritmo competitivo de todo o varejo nacional. Com o caixa da empresa transbordando e o modelo aparentemente validado por um público fiel, o Grupo Pão de Açúcar pisou fundo no acelerador da expansão. Novas e imponentes unidades do Jumbo Eletro eram inauguradas em um ritmo frenético. O Elefante avançou muito além das fronteiras da Grande São Paulo, fincando sua bandeira em outros estados e importantes capitais do país. Cada nova inauguração parava a cidade local. Eram eventos grandiosos, muitas vezes contando com a presença ostensiva de prefeitos e governadores, shows de artistas famosos no estacionamento, distribuição de algodão doce e balões para as crianças, e grandes sorteios de eletrodomésticos. A estrutura monumental de cada nova unidade, com seus estacionamentos quilométricos asfaltados, que pareciam não ter fim, dominava completamente a paisagem urbana ao redor.
O elefante vermelho, hasteado no topo de mastros altíssimos, parecia invencível, observando seu domínio absoluto sobre o varejo brasileiro. No entanto, nos bastidores corporativos e sob a fachada brilhante de prosperidade ilimitada, o tamanho colossal da operação começava, silenciosamente, a cobrar um preço alto e extremamente perigoso. O Jumbo Eletro estava, lenta mas inexoravelmente, se tornando vítima de sua própria magnitude e das contradições intrínsecas do modelo de fusão que o havia originado na década anterior. A extrema complexidade de administrar debaixo do mesmo teto a venda de um refrigerador, que exigia demonstração técnica, preenchimento de termos de garantia, entrega agendada por caminhão e assistência técnica especializada, com a venda massiva de tomates, iogurtes e pães franceses, que exigiam logística de refrigeração imediata, reposição diária e lidavam com uma data de vencimento curtíssima, começou a expor severas fraturas operacionais. A logística interna das lojas transformou-se em um desafio brutal e exaustivo para os gerentes. Os enormes depósitos localizados nos fundos das unidades precisavam, de alguma forma, acomodar simultaneamente pesados fardos de açúcar e farinha ao lado de caixas frágeis de aparelhos eletrônicos caríssimos. A gestão de pessoas e o treinamento dos milhares de funcionários também sofriam profundamente com essa dualidade. A mesma loja abrigava vendedores engravatados e comissionados no setor de eletrodomésticos e repositores de avental lidando com caixas sujas e carrinhos hidráulicos no setor de hortifruti, criando culturas corporativas internas frequentemente conflitantes e quase impossíveis de se alinhar de forma harmoniosa. Para agravar a situação, muitas das lojas inauguradas na expansão inicial da década de 70 e no começo dos anos 80 eram estruturas tão absurdamente enormes que, com o passar dos anos, a manutenção periódica começou a ficar proibitivamente cara e, em alguns casos crônicos, foi sendo negligenciada. Pisos de granilite começaram a encardir, rachar e perder o brilho espelhado do passado. O layout interno dos corredores parecia cada vez mais caótico, escuro e poluído visualmente devido à adição constante e desordenada de novas ilhas de produtos promocionais e fardos empilhados pelo caminho. A experiência de compra, antes descrita como mágica, moderna e libertadora, começava a se tornar fisicamente exaustiva e visualmente cansativa para um consumidor que, aos poucos, se tornava mais exigente. O Jumbo Eletro havia dominado com maestria inquestionável a arte de vender absolutamente tudo para todos. Mas a conta letal dessa hipercomplexidade operacional estava chegando à mesa da diretoria do Pão de Açúcar. Enquanto os executivos ainda brindavam e celebravam os números astronômicos de faturamento gerados pelas vendas massivas do Dia das Mães e do Natal, o modelo de negócios, como um todo, tornava-se cada vez mais lento, pesado e engessado. O gigante estava engordando desproporcionalmente e perdendo a agilidade necessária exatamente no momento mais crítico possível. O Brasil estava prestes a mergulhar de cabeça em uma de suas piores tormentas econômicas da história moderna. A inflação, que até então era tratada como um problema crônico contornável, estava saindo de controle para se transformar no monstro incontrolável da hiperinflação. E a estrutura colossal e pesada do Jumbo Eletro seria submetida ao teste de estresse mais violento e implacável de toda a sua existência. O fim da Era de Ouro estava dobrando a esquina, e o elefante logo descobriria que seu próprio peso poderia ser a âncora que o puxaria para o fundo. Se a primeira metade da década de 1980 consolidou o Jumbo Eletro como o templo do consumo familiar brasileiro, os anos que se seguiram transformaram seus corredores em verdadeiros campos de batalha. O Brasil estava prestes a mergulhar em um dos períodos mais sombrios e caóticos de sua história econômica, a era da hiperinflação. O dragão inflacionário, que antes apenas mordiscava o poder de compra, agora devorava salários inteiros em questão de dias. Com índices que chegariam a absurdos 80% ao mês, a moeda nacional perdia valor na velocidade da luz. Cruzeiros, cruzados novos. O dinheiro derretia nas mãos do trabalhador e o hipermercado deixou de ser um local de lazer para se tornar o principal bunker de sobrevivência da população.
A rotina dentro de um Jumbo Eletro no final dos anos 80 e início dos anos 90 beirava o surrealismo. Para o consumidor moderno, é quase impossível conceber a tensão que pairava no ar. A figura mais temida e, ao mesmo tempo, mais emblemática daquela época não era o gerente ou o segurança, mas sim o funcionário armado com uma pequena máquina etiquetadora. O som metálico de tec-tec-tec ecoava pelos imensos corredores do Jumbo Eletro, como o tic-tac de uma bomba-relógio. Eram os remarcadores de preço. Eles tinham a ingrata missão de atualizar as etiquetas dos produtos nas prateleiras diariamente. Às vezes, 2 ou 3 vezes no mesmo dia. A dinâmica de compras transformou-se em um esporte radical de alta tensão. Quando o funcionário com a maquininha entrava no corredor de laticínios ou de grãos, iniciava-se uma corrida desesperada. Donas de casa e pais de família largavam o que estavam fazendo e corriam com seus carrinhos, tentando agarrar latas de óleo, pacotes de café e sacos de feijão antes que a nova etiqueta de preço, invariavelmente mais cara, fosse colada sobre a antiga. Era comum ver produtos que chegavam ao caixa ostentando 3, 4 ou até 5 camadas de etiquetas de papel sobrepostas, um registro arqueológico do aumento de preços ocorrido em uma única semana. No Jumbo Eletro, cada segundo de hesitação custava dinheiro real. Esse cenário de pânico econômico distorceu completamente a função original do hipermercado. O conceito de tudo sob o mesmo teto, criado para oferecer conveniência e modernidade, tornou-se a ferramenta perfeita para o desespero do entesouramento. Ninguém mais comprava apenas o necessário para a semana. Assim que o pagamento caía na conta, geralmente no 5º dia útil do mês, as famílias corriam para as lojas do Jumbo Eletro como se o mundo fosse acabar na manhã seguinte. O objetivo era trocar o dinheiro, que perderia valor até o fim da tarde, por bens tangíveis e não perecíveis. O alimento estocado na despensa tornou-se a única moeda forte em que o brasileiro comum podia confiar. O volume de mercadorias movimentado nesses dias de pico era uma monstruosidade logística. Os carrinhos do Jumbo Eletro, já conhecidos por seu tamanho colossal, eram empilhados até o limite da gravidade. As pessoas não compravam 2 latas de óleo, compravam caixas inteiras. Não levavam papel higiênico para o mês, mas fardos que durariam um semestre. Para dar conta desse frenesi, a retaguarda das lojas trabalhava em um ritmo desumano. Os caminhões de abastecimento faziam filas nas docas durante a madrugada, descarregando toneladas de mercadorias que desapareceriam das prateleiras em poucas horas. As frentes de caixa viravam zonas de guerra, com filas quilométricas onde famílias se revezavam em pé por horas, empurrando pesados carrinhos, enquanto os caixas operavam freneticamente os teclados analógicos. No entanto, por trás desse volume assombroso de vendas, escondia-se uma armadilha corporativa letal. Olhando de fora, e até mesmo para muitos gerentes de loja, o Jumbo Eletro parecia estar faturando como nunca. O dinheiro entrava em montanhas nos caixas registradores. O faturamento bruto nominal batia recordes diários. Mas a realidade econômica era uma ilusão perigosa. A inflação estava mascarando o verdadeiro desempenho operacional do elefante vermelho. No ambiente de hiperinflação, o verdadeiro lucro do varejo de grande porte não vinha da margem de venda dos produtos, a diferença entre o preço de custo e o preço de venda, mas sim da chamada ciranda financeira. O hipermercado recebia o dinheiro do consumidor à vista, aplicava esse volume colossal no mercado financeiro overnight, que rendia juros estratosféricos de um dia para o outro, e só pagava seus fornecedores semanas depois. Era um ganho financeiro artificial, gerado pela distorção econômica do país, e não pela eficiência em vender mercadorias. Essa dependência do ganho financeiro criou um efeito colateral devastador para o Jumbo Eletro. Enquanto os executivos no topo da pirâmide administravam o caixa no mercado financeiro, a operação de base na loja começou a apodrecer. Como o dinheiro fácil da inflação cobria qualquer ineficiência, não havia incentivo real para controlar custos operacionais, otimizar a logística, melhorar o atendimento ao cliente ou investir na modernização física das lojas. O desperdício de alimentos atingia índices alarmantes nos estoques desorganizados.
A folha de pagamento era inchada. As lojas tornaram-se cada vez mais sujas, os corredores mais labirínticos e o atendimento mais impessoal e frio. O elefante havia se tornado letárgico, cego pela fumaça da hiperinflação. Ele havia desaprendido a ser um varejista eficiente, focando apenas em ser uma máquina de captar dinheiro rápido para aplicações financeiras. O Grupo Pão de Açúcar, controlador da marca, sabia que estava caminhando à beira do abismo. A estrutura bicefálica da empresa, uma rede gigantesca de supermercados Pão de Açúcar de um lado e os hipermercados Jumbo Eletro do outro, sugava recursos imensos. A pergunta que aterrorizava a diretoria de Abílio Diniz era inevitável e assustadora. O que aconteceria com aquele gigante obeso, pesado e ineficiente no dia em que a inflação acabasse? Sem a mágica financeira para cobrir o caos operacional, as margens reais do negócio seriam reveladas, e o Jumbo Eletro poderia colapsar sob o próprio peso. E para piorar o cenário, os concorrentes internacionais, mais enxutos, modernos e ágeis, já estavam desenhando novas plantas de lojas muito mais atraentes. O colosso brasileiro dos anos 70 estava prestes a descobrir que no cruel mundo do varejo, o tamanho não protege contra o envelhecimento precoce. À medida que o Brasil cruzava a fronteira da tumultuada década de 1980 para os anos 1990, o cenário urbano e o comportamento do consumidor começaram a sofrer mutações profundas. O país, exausto de crises econômicas sucessivas, ansiava por modernidade, eficiência e uma estética que refletisse os novos tempos. Nesse contexto de transição, o Jumbo Eletro, antes reverenciado como a nave-mãe do varejo nacional, começou a demonstrar os sintomas de uma doença corporativa silenciosa e incurável, a obsolescência. O gigante havia ficado pesado demais, lento demais e, o mais letal para qualquer marca, velho demais. A degradação não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo lento de erosão que começou a ficar visível a olho nu na própria estrutura física das lojas. Aqueles mesmos hipermercados colossais, inaugurados com pompa e circunstância nos anos 70, agora exibiam as cicatrizes do tempo e da falta de manutenção adequada. O vermelho vibrante do elefante nas fachadas estava desbotado pelo sol e pela poluição das metrópoles. O piso de granilite, que outrora refletia a iluminação moderna, encontrava-se opaco, manchado e, em muitos corredores, trincado pelo peso incessante de milhares de carrinhos e transpaleteiras ao longo de 2 décadas. A promessa original de tudo sob o mesmo teto havia se transformado em uma armadilha espacial. Com o passar dos anos e a necessidade de espremer cada centímetro quadrado para aumentar o faturamento, o layout interno das lojas do Jumbo Eletro tornou-se um labirinto caótico e claustrofóbico. Onde antes havia corredores largos e convidativos, agora brotavam ilhas promocionais improvisadas, pilhas de caixas de papelão e fardos rasgados. A mistura entre o setor de alimentos e o de eletrodomésticos perdeu a sua magia inicial e revelou sua face desorganizada. Não era incomum que o cheiro forte da peixaria ou dos produtos de limpeza invadisse a seção de eletrônicos, criando uma experiência sensorial confusa e desagradável. A iluminação das lojas, baseada em projetos arquitetônicos antigos, era frequentemente deficiente, com lâmpadas fluorescentes piscando ou queimadas, lançando sombras pesadas sobre as prateleiras de aço cinza. Para o consumidor que começava a ter acesso a uma nova cultura de shopping centers reluzentes, com ar-condicionado, vitrines de vidro temperado e iluminação cênica, entrar em um Jumbo Eletro começou a ser percebido não mais como um passeio divertido, mas como uma tarefa exaustiva dentro de um galpão industrial decadente. O Jumbo Eletro estava perdendo aceleradamente o seu charme. Para a nova geração de consumidores de classe média que se formava no início dos anos 90, a marca carregava um estigma indesejado. Ir ao Jumbo Eletro era coisa do passado, um hábito herdado de seus pais, associado aos tempos difíceis de hiperinflação, filas intermináveis de crediário e confusão. A marca, que um dia foi sinônimo do futuro do varejo,
havia se transformado em uma cápsula do tempo presa a uma era que o brasileiro queria desesperadamente deixar para trás. Enquanto o elefante vermelho lutava para se mover sob o peso de sua própria herança, o ambiente competitivo ao seu redor tornava-se brutalmente implacável. O grupo Pão de Açúcar já não nadava sozinho em um oceano azul. O principal algoz do Jumbo Eletro tinha sotaque francês e uma estratégia de expansão cirúrgica: o Carrefour. Embora a rede francesa estivesse no Brasil desde 1975, foi na transição para os anos 90 que eles capitalizaram sobre as fraquezas do rival brasileiro. Os hipermercados do Carrefour e de outras redes internacionais que começavam a ganhar força operavam sob uma filosofia radicalmente diferente. Suas lojas eram desenhadas com foco maníaco na eficiência logística e na experiência visual. Enquanto o Jumbo Eletro parecia escuro e entulhado, os novos concorrentes apresentavam lojas com pés direitos altíssimos, corredores incrivelmente amplos, piso branco impecável e uma iluminação fria e potente que fazia tudo parecer fresco e higiênico. A separação entre as categorias de produtos era lógica e bem sinalizada. A seção de frutas e verduras parecia um mercado europeu organizado, não um depósito atacadista. Além do aspecto visual, havia uma diferença brutal na eficiência operacional. A concorrência internacional trazia sistemas de gestão de estoque automatizados e uma cadeia de suprimentos enxuta, algo que permitia praticar preços agressivos sem comprometer as margens reais. O Jumbo Eletro, por outro lado, ainda dependia de processos analógicos, estoques inchados e uma estrutura administrativa burocrática que drenava os lucros. O elefante estava perdendo a guerra da percepção de valor e a guerra da planilha de custos simultaneamente. A fuga da clientela foi silenciosa, mas os números não mentiam. As famílias de maior poder aquisitivo e a emergente classe média começaram a desviar as rotas de seus carros nos finais de semana, trocando os estacionamentos desgastados do Jumbo Eletro pelas fachadas limpas e modernas da concorrência. O Jumbo Eletro foi sendo empurrado contra a sua vontade para um posicionamento de varejo estritamente popular, operando com margens cada vez mais espremidas para não perder as vendas essenciais de sobrevivência. Dentro dos escritórios da diretoria do Grupo Pão de Açúcar, o clima era de alerta vermelho máximo. Abílio Diniz e os executivos de alto escalão debruçavam-se sobre relatórios que apontavam para uma realidade inegável e aterrorizante. A marca Jumbo Eletro estava terminalmente doente. Havia uma discussão constante sobre a possibilidade de revitalizar a marca, reformar as lojas e modernizar o conceito. Contudo, os estudos de marketing internos revelavam uma verdade ainda mais amarga. O nome Jumbo Eletro carregava uma bagagem emocional e histórica tão pesada, tão irremediavelmente associada a um modelo velho, caótico e inflacionário, que qualquer tentativa de modernização soaria falsa para o consumidor. Reformar as lojas mantendo o elefante vermelho seria como colocar uma pintura nova em um carro cujo motor já havia fundido. Não seria suficiente para reconquistar a classe média ou para barrar o avanço do Carrefour. A liderança do Pão de Açúcar percebeu que não adiantava tentar ensinar novos truques a um elefante velho. O Jumbo Eletro não precisava de uma reforma, ele precisava de um milagre ou de uma execução. O peso do seu próprio tamanho havia asfixiado a sua capacidade de inovar. A sobrevivência de todo o conglomerado corporativo do Grupo Pão de Açúcar agora dependia de uma escolha impossível: continuar sangrando até a irrelevância total, ou tomar a decisão mais drástica, dolorosa e arriscada da história do varejo brasileiro. A sentença de morte do Império estava prestes a ser redigida em uma sala de reuniões. O final da década de 1980 transformou os luxuosos escritórios da sede do Grupo Pão de Açúcar, em São Paulo, em um verdadeiro bunker de guerra corporativa. Abílio Diniz, que havia assumido a linha de frente dos negócios construídos por seu pai, Valentim, enfrentava o maior e mais doloroso dilema de sua trajetória como empresário. Sobre a imensa mesa de reuniões do Conselho de Administração, os relatórios financeiros e as pesquisas de mercado contavam uma história macabra. O Jumbo Eletro,
a joia da coroa, o colosso pioneiro que havia ensinado o Brasil a comprar em hipermercados, estava sangrando profusamente. A tensão na sala de reuniões era palpável. Havia um profundo peso emocional em cada discussão. Executivos veteranos que haviam passado madrugadas trabalhando na fusão com a Eletroradiobras na década de 70, defendiam ferozmente a preservação da marca. Eles argumentavam que o elefante vermelho possuía um recall de marca formidável, que o consumidor ainda tinha um vínculo afetivo com a empresa e que uma grande e milionária campanha de marketing, aliada a reformas estruturais, poderia trazer o Jumbo Eletro de volta aos seus dias de glória. Afinal, como se apaga o nome que inventou a própria categoria no país? Contudo, os diretores das alas mais novas e estratégicas do grupo apresentavam uma realidade fria e irrefutável. As pesquisas qualitativas feitas com consumidores, especialmente a emergente e exigente classe média e as gerações mais jovens, eram devastadoras. Quando os clientes ouviam o nome Jumbo Eletro, as palavras imediatamente associadas não eram mais variedade, modernidade ou economia. As palavras que surgiam nos formulários de pesquisa eram velho, sujo, confuso, filas e inflação. A marca estava tão intrinsecamente ligada ao caos econômico dos anos 80 e à arquitetura pesada dos anos 70, que sua imagem pública havia se tornado radioativa. Para piorar o cenário na sala de reuniões, havia o fator Carrefour. A rede francesa não parava de abrir lojas modernas, eficientes, com corredores banhados em luz branca, transmitindo uma sensação de higiene impecável e organização que o Jumbo Eletro, com seus corredores escuros e piso desgastado, simplesmente não conseguia igualar. Tentar revitalizar o Jumbo Eletro seria como tentar convencer os jovens dos anos 90 a comprar um carro fabricado nos anos 70 apenas com uma nova camada de tinta. A constatação que se abateu sobre o conselho foi brutal. A marca não era mais um ativo. Ela havia se tornado um passivo. O tamanho colossal da operação estava engessando a inovação. E no varejo, quando você para de inovar, você começa a morrer. Foi nesse ambiente de extrema pressão, com a faca da concorrência no pescoço e a ameaça real de um colapso financeiro de todo o conglomerado corporativo, que Abílio Diniz e sua equipe de liderança tomaram uma decisão estarrecedora. Eles não iriam salvar o Jumbo Eletro, eles iriam matá-lo. A decisão de sacrificar a própria criação é um dos movimentos mais contraintuitivos e perigosos no mundo dos negócios. O que o Grupo Pão de Açúcar estava desenhando não era um plano de recuperação, mas um plano de substituição meticuloso e implacável. Para não deixar o mercado livre para os concorrentes estrangeiros, eles precisavam criar algo inteiramente novo, uma bandeira de hipermercados que nascesse do zero, sem os vícios, a carga emocional negativa e a ineficiência do passado. O elefante precisava morrer para que uma nova fera pudesse nascer. A materialização dessa estratégia ocorreu em 1989. Em total sigilo estratégico, o grupo não reformou um Jumbo Eletro. Em vez disso, desenvolveu um conceito revolucionário de loja em Campo Grande, na cidade de São Paulo. O nome escolhido foi direto, dinâmico e focado em entregar algo a mais para o consumidor exigente: Extra. Quando o primeiro Extra abriu suas portas, o contraste com o Jumbo Eletro era chocante, mesmo pertencendo à mesma empresa-mãe. O Extra era tudo o que o Jumbo não era. O projeto arquitetônico trazia um pé direito elevadíssimo, abolindo a sensação de confinamento. A iluminação era projetada para valorizar os produtos frescos no hortifruti. Os corredores eram largos o suficiente para que 3 carrinhos passassem sem colidir. A comunicação visual adotava cores vibrantes e modernas: azul, vermelho e branco, deixando para trás a estética pesada e industrial do antigo hipermercado. O Extra trazia a promessa de uma compra prazerosa, organizada e, fundamentalmente, focada no consumidor que havia subido seu padrão de exigência. A loja de Campo Grande foi um laboratório e os resultados foram um choque de realidade para qualquer executivo que ainda defendesse o elefante vermelho. O Extra foi um sucesso estrondoso de vendas e de crítica. O faturamento por metro quadrado humilhava os números das unidades do Jumbo Eletro.
O modelo não apenas funcionou, como provou que o Grupo Pão de Açúcar ainda tinha a capacidade de ser o predador alfa do varejo, desde que não estivesse acorrentado ao passado. O sucesso do Laboratório Extra foi o último prego no caixão do Jumbo Eletro. Com os dados em mãos, a diretoria do Pão de Açúcar traçou o destino de todas as dezenas de lojas Jumbo espalhadas pelo Brasil. O plano não envolvia anunciar falência, acionar credores ou fazer declarações dramáticas na imprensa. Seria uma execução silenciosa, executada loja por loja. O plano diretor determinava que, ao longo dos próximos anos, cada unidade do Jumbo Eletro seria fechada temporariamente, esvaziada de sua antiga identidade, reformada a toque de caixa e reaberta como Extra. A decisão estava sacramentada na ata da diretoria. O Brasil estava prestes a testemunhar uma das maiores, mais caras e mais silenciosas operações de apagamento de marca da história do capitalismo nacional. O Jumbo Eletro não iria quebrar por falta de dinheiro. Ele seria metodicamente desmantelado pelos próprios criadores. A contagem regressiva para a extinção do elefante vermelho havia começado e não haveria espaço para nostalgia. A década de 1990 avançava e o Brasil passava por uma de suas maiores transformações estruturais. Em 1994, a implantação do Plano Real finalmente quebrou a espinha dorsal da hiperinflação. A moeda estabilizou-se. Para o cidadão comum, foi o início de uma nova era de previsibilidade e do retorno do poder de compra real. Para o varejo, no entanto, o fim da inflação galopante foi um banho de água fria que expôs quem estava nadando nu, sem a chamada ciranda financeira, os lucros exorbitantes gerados apenas pela aplicação do dinheiro no overnight. As empresas precisavam, subitamente, dar lucro vendendo mercadorias com eficiência. Para o Jumbo Eletro, o Plano Real foi o catalisador final da sua extinção. A letargia operacional, o desperdício nos estoques, a folha de pagamento inchada e o layout ineficiente, antes mascarados pelo caos econômico, agora sangravam o balanço financeiro do Grupo Pão de Açúcar à luz do dia. O modelo de hipermercado pesado, escuro e confuso não tinha mais como se sustentar em uma economia estabilizada, onde o consumidor tinha tempo para comparar preços, exigir qualidade e cobrar um bom atendimento. A decisão tomada no Conselho de Administração anos antes precisava agora ser executada com precisão militar e velocidade máxima. O que se seguiu na segunda metade dos anos 90 foi uma das operações de apagamento de marca mais metódicas e impressionantes da história corporativa brasileira. O mercado batizou informalmente esse processo de extraficação. Não houve comunicados dramáticos na imprensa, não houve pedidos de recuperação judicial, não houve faixas de liquidação de fechamento, nas portas denunciando uma falência. O Jumbo Eletro era uma empresa rica, subsidiada por um grupo bilionário, e sua morte não seria um espetáculo público de miséria. Seria uma substituição assustadoramente silenciosa. A estratégia era cirúrgica: converter uma a uma as antigas e gigantescas lojas do Jumbo Eletro em modernas e reluzentes unidades do Extra. Para não perder o fluxo contínuo de caixa em bairros estratégicos, a logística de transição beirava o impossível. A rotina desenrolava-se quase como uma operação de espionagem. Durante o dia, o Jumbo Eletro funcionava normalmente, embora com os estoques de produtos de baixo giro já sensivelmente reduzidos. O cliente fazia suas compras entre os velhos corredores de granilite encardido, sem desconfiar de nada. Mas quando as portas se trancavam às 22 horas, um exército de operários, pintores, eletricistas e repositores invadia a loja. Durante a madrugada, ou ao longo de um final de semana prolongado com as portas fechadas por tapumes sob o pretexto de reforma interna, a metamorfose acontecia. Gôndolas de aço cinza eram desmontadas e substituídas por prateleiras brancas. O layout labiríntico era violentamente reconfigurado para abrir espaço para corredores largos. Lâmpadas fluorescentes antigas eram trocadas por sistemas de iluminação potentíssimos, que faziam as frutas recém-enceradas brilharem no setor de hortifruti. O chão ganhava tratamento pesado, apagando anos de sujeira acumulada. Da noite para o dia, a loja escura e envelhecida renascia.
O ápice dessa transformação implacável ocorria do lado de fora das lojas, longe dos olhos do grande público. Nas madrugadas mais frias de São Paulo e de outras capitais, imensos guindastes eram posicionados nas fachadas ou nos estacionamentos. Lentamente, as grossas correntes de aço eram presas à estrutura metálica do icônico elefante vermelho. Com o ronco dos motores a diesel, o símbolo que havia dominado o varejo brasileiro e povoado o imaginário de milhões de crianças era içado, retirado de seu mastro histórico e depositado na caçamba de caminhões de sucata. Em seu lugar, subiam as grandes placas com letras arredondadas em azul, vermelho e branco. O nome Jumbo Eletro desaparecia sob o brilho neon do novo império, o Extra. Quando o sol nascia e os tapumes eram finalmente retirados, o choque para a comunidade local era paralisante. As famílias que acordavam no sábado de manhã, prontas para a tradicional compra do mês no Jumbo Eletro, chegavam ao endereço conhecido e encontravam um cenário alienígena. A loja estava ali, o prédio era o mesmo, a localização exata no meio do bairro ou à beira da rodovia não havia mudado. Mas o elefante tinha sumido. Não havia mais resquícios da antiga identidade. A familiaridade caótica do Jumbo Eletro havia sido esterilizada e substituída pela frieza moderna e asséptica de uma marca que não carregava memória alguma. Para os funcionários veteranos, muitos deles remanescentes da época da Eletroradiobras, o impacto psicológico foi brutal. Eles chegavam para o turno da manhã e eram instruídos a descartar os antigos uniformes desgastados, vestindo imediatamente as novas camisas polo do Extra. As antigas práticas de venda, os macetes de como arrumar a pilha de latas de óleo ou como negociar o carnê com o cliente conhecido, de repente não serviam mais para nada. Havia novos sistemas de caixa, novos manuais de operação, novas regras rígidas de padronização, onde a personalização do atendimento dava lugar à velocidade do processo. A transição cobrou seu preço em demissões silenciosas e aposentadorias precoces de uma geração de comerciários que não conseguia se adaptar à velocidade plástica dos anos 90. O sentimento dos consumidores era um misto complexo de admiração e profunda orfandade. Por um lado, era inegável que o Extra oferecia uma experiência de compra infinitamente superior. As lojas eram limpas, os caixas tinham leitores de código de barras rápidos, não havia mais o pesadelo das maquininhas remarcadoras de preço e o ar-condicionado funcionava. Mas por outro lado, faltava alma. O Jumbo Eletro, com todos os seus defeitos, goteiras e pisos trincados, era o lugar onde aquela família havia comprado o primeiro videocassete. Era o lugar onde os filhos haviam implorado por um brinquedo no Natal. O Jumbo Eletro pertencia ao bairro, pertencia à história das pessoas. O apagamento da marca foi tão veloz e eficiente que no final da década, uma geração inteira de crianças começava a crescer sem nunca ter visto o elefante vermelho, enquanto seus pais ainda chamavam as lojas do Extra de o antigo Jumbo, em um ato de resistência da memória involuntária. O grupo Pão de Açúcar havia conseguido o impensável. Matou o seu filho mais velho, o pioneiro absoluto do Brasil, para salvar o próprio sangue corporativo. O gigante não foi abatido pela concorrência, não declarou falência aos tribunais, não deixou dívidas astronômicas pelo caminho. Ele simplesmente evaporou sob a luz forte de uma nova era. À medida que o calendário se aproximava da virada do milênio, o processo de extraficação entrava em sua fase terminal. O grupo Pão de Açúcar havia executado sua estratégia com uma eficiência fria e avassaladora. Dezenas de lojas já operavam sob a bandeira moderna e padronizada do Extra, gerando os lucros esperados e recuperando a classe média que havia flertado com a concorrência. No entanto, espalhadas por algumas poucas localidades, resistiam às últimas fortalezas do elefante vermelho. Para essas unidades finais, o fim não chegou como uma surpresa, mas como uma execução com data e hora marcadas pela matriz. A última semana de operação de um Jumbo Eletro tradicional era cercada por uma atmosfera de luto silencioso e inevitabilidade. Não havia campanhas publicitárias anunciando a despedida, nem queimas de estoque monumentais para atrair a multidão. O objetivo corporativo era fazer a transição da forma mais invisível possível. Para os funcionários mais antigos,
Muitos com 20 ou 30 anos de casa, que começaram ainda na era da Eletroradiobras, aqueles dias finais eram uma dolorosa marcha fúnebre por corredores que abrigavam suas próprias histórias de vida. O ambiente físico dessas últimas lojas parecia refletir a melancolia do momento. Os enormes balcões de crediário, onde nos anos 80, fileiras de datilógrafas batiam freneticamente os carnês de pagamento das primeiras televisões a cores das famílias brasileiras, agora estavam silenciosos e parcialmente desmontados. As prateleiras de aço cinza pesadas começavam a apresentar buracos visíveis à medida que o centro de distribuição parava de repor produtos que não fariam parte do novo layout do Extra. O som metálico dos velhos carrinhos de granilite parecia ecoar mais alto do que o normal no espaço, que aos poucos ia se esvaziando. Na tarde do último dia oficial de portas abertas, a tensão emocional atingia o seu pico. Gerentes veteranos caminhavam pelos longos corredores, fazendo anotações em pranchetas, mas os olhos traíam a frieza burocrática. Eles se lembravam das vésperas de Natal em que aquela mesma loja ficava intransitável, com pirâmides de panetones tocando o teto e pilhas de brinquedos da Estrela sendo disputadas pelos pais. Lembravam-se das madrugadas caóticas remarcando preços durante a hiperinflação. Tudo aquilo estava prestes a virar pó. Quando o relógio marcou 22 horas e o último cliente, completamente alheio ao peso histórico do momento, passou as compras no caixa e cruzou a porta de saída de vidro, a chave foi girada. O gerente trancou o cadeado. Era o fim da linha para o modelo original. Mas o que aconteceu naquela madrugada de portas fechadas foi a verdadeira representação física do fim de uma era. Assim que os clientes saíram, o saguão principal foi invadido por dezenas de operários terceirizados, vestindo macacões e capacetes. Não era uma simples reforma. Era uma operação de apagamento total. O som ameno da música ambiente, que ainda tocava nos alto-falantes antigos, foi brutalmente interrompido pelo barulho ensurdecedor de marretas, furadeiras elétricas e serrotes. A ordem que vinha da cúpula do Grupo Pão de Açúcar em São Paulo era de tolerância zero com o passado. Nenhuma estrutura, nenhuma cor, nenhuma prateleira que remetesse ao jumbo eletro deveria sobreviver até a manhã de reinauguração. Paredes inteiras de revestimento antigo foram derrubadas na marreta. Os velhos guichês de madeira foram desmontados e jogados em enormes caçambas de entulho estacionadas nas docas de descarregamento. O chão de granilite histórico, marcado pelas solas de sapatos de milhões de brasileiros, foi coberto ou tratado com máquinas industriais de polimento abrasivo. O ar da madrugada encheu-se de pó de cimento, cheiro de tinta acrílica fresca e o ruído constante de empilhadeiras movendo as novas e reluzentes gôndolas brancas para os seus devidos lugares. Em questão de horas, a alma pesada do velho hipermercado estava sendo dissecada e esterilizada sob a potente e fria luz branca da nova arquitetura. Contudo, o ato final, o golpe de misericórdia que sacramentou a morte do Império, ocorria do lado de fora da loja. No estacionamento mal iluminado pela luz dos postes de rua, dois imensos guindastes a diesel posicionavam-se em frente à fachada monumental. No topo do prédio, repousava a grande estrutura de metal e acrílico do elefante vermelho, o logotipo que havia sido um farol de consumo para o Brasil por mais de 2 décadas. Operários com cintos de segurança escalaram a estrutura. O som do metal rangendo cortou o silêncio da madrugada, quando os pesados parafusos oxidados que prendiam o símbolo à parede foram finalmente cortados por maçaricos. Uma chuva de faíscas iluminou o asfalto. Lentamente presa por grossos cabos de aço, a colossal placa vermelha foi descolada do prédio. Suspensa no ar por alguns segundos que pareceram uma eternidade para os poucos funcionários que observavam do estacionamento, a peça pesando toneladas foi lentamente baixada até repousar na carroceria de um caminhão-prancha. Naquele instante exato, enquanto o caminhão dava a partida e levava o letreiro em direção a um pátio de sucata corporativa, o jumbo eletro deixou de existir no plano físico. Ele evaporou. Em seu lugar, no topo do prédio, os operários imediatamente começaram a içar e a parafusar as imensas letras arredondadas em neon azul e vermelho. Extra. Na manhã seguinte,
o sol iluminou um hipermercado impecavelmente limpo, com corredores largos, ar-condicionado potente e funcionários vestindo novos e engomados uniformes azuis e brancos. Os clientes do bairro começaram a chegar para a primeira compra do dia, impressionados com a modernidade súbita, felizes com o chão brilhante e os leitores ópticos super rápidos dos caixas. A esmagadora maioria nem sequer olhou para o topo do prédio. Eles empurraram seus carrinhos e seguiram a vida. O varejo, em sua essência, é uma máquina brutal que não tem tempo para sentimentos ou cerimônias de despedida. O colosso que fundou o conceito de hipermercados no Brasil foi varrido do mapa de forma impiedosa, não porque lhe faltou dinheiro no caixa ou porque a justiça decretou sua falência, mas porque seu tempo havia passado. O Grupo Pão de Açúcar sacrificou seu filho mais velho e revolucionário no altar da modernidade para garantir a própria sobrevivência. O elefante havia dado o seu último suspiro de forma calada, trancado nos anais da história corporativa, deixando para trás apenas o eco invisível de milhares de carrinhos pelos corredores de uma memória que começava a desaparecer. O apagamento físico do Jumbo Eletro pode ter sido concluído com sucesso pelas planilhas corporativas e pelos guindastes noturnos do Grupo Pão de Açúcar, mas o legado da marca provou ser muito mais resistente do que suas antigas fachadas de acrílico. O elefante vermelho não deixou apenas um vácuo no cenário urbano. Ele deixou um manual de instruções definitivo sobre como o varejo de grande escala deveria operar em um país de dimensões continentais e desigualdades profundas. Foi o Jumbo Eletro que pegou a mão do consumidor brasileiro e o ensinou a transitar da feira livre de domingo e da mercearia de bairro para o impessoal, porém fascinante, mundo do autoatendimento em grande escala. Ele institucionalizou a cultura da compra do mês como um mecanismo de defesa vital contra a hiperinflação, transformou a ida ao supermercado em um evento de lazer familiar que consumia as tardes de sábado e consolidou o uso do crediário para a compra de bens duráveis dentro do mesmo ambiente onde se comprava carne e pão. Cada hipermercado que abriu as portas no Brasil nas décadas seguintes, fosse de redes nacionais concorrentes ou de gigantes globais, operava invariavelmente sobre as fundações conceituais, logísticas e culturais que o Jumbo e a Eletroradiobras haviam pavimentado a duras penas. No entanto, a história do varejo é sempre escrita com uma tinta carregada de uma ironia cruel, metódica e inevitavelmente cíclica. A execução do Jumbo Eletro nos anos 90 foi justificada internamente pela necessidade imperativa de modernização. A marca Extra nasceu para ser o antídoto contra a obsolescência, a resposta ágil, limpa e moderna para o consumidor do século XXI. E, para ser justo com os arquitetos corporativos da época, o Extra cumpriu seu papel com maestria absoluta durante quase 2 décadas. Tornou-se um império de faturamento bilionário, com lojas reluzentes espalhadas por todo o território nacional, dominando com folga o cenário dos hipermercados no Brasil. Mas o tempo, no implacável tabuleiro do varejo, é um predador insaciável que não respeita a tradição. Avançando para a década de 2020, o Brasil se viu novamente transformado. O comportamento do consumidor mudou drasticamente. A conveniência das compras digitais e dos aplicativos de entrega explodiu. E ainda mais letal para os velhos modelos, a economia brasileira patinou, exigindo um novo formato físico focado inteiramente em preços baixos, sem luxos, vitrines elaboradas ou confortos, o chamado atacarejo, cash and carry. De repente, as imensas e caras estruturas dos hipermercados Extra tornaram-se os novos dinossauros do varejo nacional. O peso absurdo do próprio tamanho, a ineficiência de manter corredores quilométricos e o alto custo operacional de lojas luxuosas. Exatamente o mesmo diagnóstico clínico que havia condenado o Jumbo Eletro à morte 30 anos antes, voltaram a assombrar as reuniões da diretoria do Grupo Pão de Açúcar. Em um movimento que ecoou perfeitamente o passado corporativo, o grupo decidiu que a era de ouro dos grandes hipermercados havia acabado. Em 2021, o mercado brasileiro foi sacudido pela notícia de que a icônica rede Extra Hipermercados seria praticamente extinta.
Suas colossais e valiosas estruturas físicas foram desmembradas, vendidas e convertidas rapidamente para uma operação da rede Açaí Atacadista, focada na venda de caixas fechadas, corredores rústicos e paletes industriais. A mesma tragédia corporativa se repetiu no exato mesmo palco de concreto. Os mesmos estacionamentos que nos anos 90 viram o gigante elefante vermelho ser rebaixado para dar lugar às letras azuis e modernas do Extra, agora viam o neon do Extra ser arrancado sem cerimônia para dar espaço ao laranja utilitário do Açaí. O ciclo brutal de destruição criativa do capitalismo havia se completado. O sistema engoliu a criatura com a mesma frieza com que a criatura havia engolido o Criador. O varejo sacrifica seus próprios filhos maiores para garantir que a empresa-mãe continue sobrevivendo por mais uma década. Hoje, as novas gerações caminham pelos corredores frios de cimento queimado dos atacarejos, desviando de empilhadeiras e empurrando pesados carrinhos de ferro em busca do menor preço em fardos de produtos. Eles fazem isso sem ter a menor ideia de que, naquele exato metro quadrado, 30 ou 40 anos atrás, havia o som de crianças brincando, vitrines coloridas, uma padaria perfumada e casais preenchendo carnês emocionados para comprar a primeira televisão da família. O Jumbo Eletro desapareceu dos mapas topográficos, dos complexos balanços financeiros e das fachadas barulhentas das metrópoles. Sua estrutura foi devorada pelas décadas. Mas ele sobrevive, silencioso e invicto, em um refúgio onde nenhum concorrente ágil pode alcançá-lo e nenhum plano de reestruturação bilionário pode apagá-lo. Na memória afetiva de uma geração que ainda se lembra da mágica de entrar em um galpão imenso e acreditar que o mundo inteiro cabia ali dentro. A história do Jumbo Eletro nos ensina uma das lições mais duras e implacáveis do mundo dos negócios. A sobrevivência corporativa não tem espaço para a nostalgia. Não importa o quão pioneira uma marca tenha sido. Não importa quantas primeiras televisões a cores ela tenha financiado no carnê, ou quantas memórias de infância ela tenha construído nos enormes corredores de brinquedos sob a sombra de um elefante vermelho. Quando o modelo de negócios envelhece, o peso da operação sufoca a agilidade e a eficiência se perde. O mercado simplesmente não perdoa. O Grupo Pão de Açúcar tomou a decisão excruciante de sacrificar o seu primogênito para que a empresa como um todo pudesse continuar respirando e competindo em uma nova era. Eles entenderam, da maneira mais fria e dolorosa possível, que uma corporação sobrevive pela sua capacidade absoluta de adaptação, mas morre rapidamente quando começa a acreditar que a glória e a tradição do seu passado a protegerão das inovações do futuro. O varejo brasileiro, com todas as suas peculiaridades brutais de hiperinflação, cultura de crediário e mudanças drásticas de comportamento de consumo, é um reflexo direto da própria história econômica do país e das famílias que o habitam. Quando as placas monumentais do Jumbo Eletro foram rebaixadas silenciosamente na calada da noite, o que desapareceu não foi apenas uma rede de lojas ou uma marca na fachada. Foi o encerramento de um capítulo inteiro da vida urbana brasileira. Foi o fim irrevogável de uma época em que ir ao supermercado era o grande passeio mágico do final de semana. Hoje, aquelas imensas estruturas de aço e concreto mudaram de nome, mudaram de formato e, em muitos casos, mudaram até de dono na era dos atacarejos. O elefante sumiu do mapa, mas as lembranças daqueles dias intensos continuam intactas na mente de uma geração que viveu intensamente o auge e a queda do primeiro hipermercado do Brasil. E você? Qual é a sua principal memória do antigo Jumbo Eletro? Você chegou a passear naquelas lojas gigantescas? Ou lembra de ver seus pais preenchendo um carnê em um dos balcões de madeira? Deixe a sua história e a sua lembrança nos comentários abaixo. Se você gostou desse mergulho na história e nos bastidores do varejo brasileiro, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este documentário com quem também viveu e tem saudades dessa época. Até o próximo vídeo.